A gente falou sobre esse assunto várias vezes em live. Eu acho que juntos aqui nós estamos construindo alguma coisa sobre teoria do trabalho na TI, especificamente sobre essa área. Então, quando eu li essa matéria, eu pensei em reiterar isso que a gente está falando e trazer para conversar esse artigo. E eu acho que nós vamos adicionar uma análise comunista em cima disso aqui, que vai falar sobre o mercado de trabalho na computação. Essa é a minha promessa para vocês. Vamos ler isso aqui, tá? Moxie Marlinspike, criador do Signal, argumenta que a metodologia ágil compromete inovação e desenvolvimento de software. Segundo ele, a abordagem cria camadas de abstração que afastam os programadores de um entendimento profundo do que estão construindo, limitando a capacidade de serem criativos e inovadores. Marlinspike também traça um paralelo entre desenvolvedores e pesquisadores de segurança, alegando que o segundo se preocupa em entender como as coisas realmente funcionam. Além disso, ele utiliza uma metáfora do mundo Harry Potter, essa aqui é a parte cringe, comparando o entendimento profundo do software à magia capaz de mudar o mundo. E daí eu trouxe a matéria aqui. Vamos lá. A inovação em software não é mais o que costumava ser e Moxie Marlinspike culpa o Agile. E eu acho que várias das pessoas no meu chat também são haters de metodologias ágeis. Chapéu preto é black hat, que é um termo para os hackermen, que nem a Marta falou ali. E ele estava falando isso num evento de hackermen, de black hats, tá? Vamos ler aqui, ó. Há uma podridão no coração do desenvolvimento de software moderno que está destruindo a inovação. E a lenda da InfoSec Moxie Marlinspike acredita que sabe exatamente o culpado, o desenvolvimento ágil. Marlinspike abriu o segundo dia do Black Hat com uma palestra que supostamente deveria ser um bate-papo ao lado do fundador do Black Hat, Jeff Moss, mas o fundador do Signal roubou a cena com um bate-papo de abertura, apresentando um caso para recuperar a mágica, entre aspas, do desenvolvimento de software que foi perdida após 20 anos. Essa perda, argumentou ele, deveu-se a colocar os desenvolvedores em camadas de abstração de caixa preta, entre aspas, que os privam da liberdade necessária para serem inovadores. Eu achei isso aqui muito interessante, porque quem acompanhou já os papos sobre metodologia ágil que eu trouxe aqui, que foram só comentários basicamente, mas um vídeo principalmente que eu gosto muito sobre isso é o vídeo que a gente está falando sobre será que a IA vai substituir nossos empregos, em que a gente lê algumas notícias sobre como os empregos estavam sendo substituídos por IA no final do ano passado, algumas pesquisas, alguns dados que a gente tinha ali. A gente lê um texto da revista Jacobina de um magrão falando sobre automação e falando sobre como a automação modificou o mercado de trabalho. E a gente visita um texto do Marx falando sobre automação e como isso influencia na taxa de lucro, esse tipo de coisa. Nesse texto, eu falo que baseado em umas leituras que eu estava tendo sobre o Lenin, que é especificamente o que fazer do Lenin, e a Angela Davis, que é especificamente o texto que ela fala sobre o trabalho doméstico. Ambos estão na Audioteca Crítica da Soberana, recomendo vocês ouvirem. E é mais especificamente o capítulo 4 do que fazer e o texto da Angela Davis, que está sobre a abolição do trabalho doméstico. Eu falo que eu notei que tem esse problema na área da TI, por talvez ser uma área um pouco nova. Se vocês pensarem, ele falou 20 anos, sabe? Uma disciplina nova, uma área nova no mercado de trabalho, em que o nosso trabalho ele é muito artesanal. O nosso trabalho ele é pouco sistematizado, ele não se parece tanto com uma engenharia, ele se parece mais com uma arte. Se vocês pensarem, tem um livro lá, A Arte de Programação de Computadores. Tem análises meio holísticas, o pessoal estava falando ali no chat antes, tem o cara que fez o Temple OS e ele criou a linguagem do C sagrado. Tipo, as pessoas às vezes se referem ao jeito como os computadores funcionam como magia, tem todo tem toda uma mística do campo, assim. Isso tem muito a ver com o fato de que realmente é um trabalho que a gente tem uma conexão mais direta com a questão da tecnologia, a gente entende a questão dos bits, a gente estuda a linguagem baixo nível, a memória, e daí acaba sendo um conhecimento muito complicado, que tu precisa às vezes aprender das pessoas que já são profissionais, que entendem, muito nichado e tal. Mas com o tempo, isso tudo tem que dar vazão, tá? E eu tô dizendo para vocês, tem que dar vazão a uma profissionalização do campo. Tem que dar lugar a transformar isso mais numa engenharia, transformar numa coisa que é mensurável com dados, numa coisa que a gente vai fazer um processo, né? Ironicamente, a gente gosta de algoritmos, gosta não, né? O que é um algoritmo? Ele precisa ser uma sequência finita de passos que vai acabar
e que, dadas as mesmas entradas, tu vai receber as mesmas respostas, tá? Tipo, essa é mais ou menos a definição de algoritmo. O algoritmo, ele precisa, botando a mesma coisa, sair o mesmo resultado. E o desenvolvimento de software não é isso. O desenvolvimento de software, se o desenvolvedor não gostar daquilo, se o desenvolvedor não entender, se ele tiver de mau humor, sabe, o resultado vai ser diferente se o cliente não explicar direito. Então, o que a gente vê na área, que eu estou tentando explicar para vocês, é uma profissionalização da área. Uma transformação do que era artesanal num processo mais organizado, num processo reprodutível, num processo mensurável. Os métodos ágeis, eles são já até um pouco defasados, porque se vocês pensarem em método ágil, é um negócio de 2008, 2006, eu acho. Ele é uma maneira defasada. Os métodos ágeis, eles foram meio que uma resposta à falta de organização, ou melhor, talvez a organização muito engessada de como o processo de desenvolvimento de software funcionava, né? A gente pode imaginar que, sei lá, no início ali, lá pela década de 80, 90, era tipo, não existe método, é só um bando de maluco digitando qualquer coisa. Se rodar, beleza. Aí veio um engessamento muito grande, o business, alguém que entende, é o cliente, é os requisitos, que é o método cascata, né? Que a gente, quem estudou engenharia de software é o método em cascata. Aí depois os métodos ágeis, eles vêm como uma maneira de tu, tipo, refinar o processo mais rapidamente, pegar feedback mais rapidamente. Daí tem várias árvores de como isso funciona, vários métodos assim. E eu sinto que essa crítica ao Agile que a gente vê já há um tempo é uma necessidade de profissionalizar um pouco mais. Mas vocês entendem que o que eu estou tentando explicar para vocês é que o que ele está reclamando, talvez, e eu entendo perfeitamente essa reclamação, é de dizer assim, pô, o trabalho do programador, ele não era uma coisa de linha de montagem, ele não era uma coisa facilmente definível, ele não era uma coisa tão alienada, ele não era uma coisa tão assim organizada, ele era uma coisa artesanal, ele era uma coisa que era para quem entende muito, ele era uma coisa para a pessoa que se dedicava muito tempo para aquilo e tal, estudava a vida inteira. E esse processo todo que aconteceu, que ele está criticando, é um processo de, o pessoal falou ali, fordização, tailorização, do trabalho do programador, porque isso ajuda a treinar as pessoas, ajuda a colocar mais pessoas, ajuda a massificar o processo e ajuda com o tempo. Eu acho que é por isso que eu falei disso nos vídeos de IA, por isso que estava me fazendo pensar, ajuda a substituir e automatizar esse trabalho. Ajuda a, tirando a graça, tirando a beleza, tirando o choro, tirando a alegria, tirando tudo que é incerto do processo e deixando tudo processos bem replicáveis, mensuráveis e tal, é mais fácil de automatizar. Então notem que eu estou tentando conectar várias coisas aqui para vocês. E a maneira como esse cara explicou, eu entendo, porque ele está vendo a perspectiva do trabalhador que está se alienando cada vez mais do seu trabalho que ele gostava de ter. É uma coisa que eu senti. É basicamente uma coisa que eu senti, porque o meu amor pela programação, na realidade, tem a ver com resolver problemas, estudar coisas legais, resolver coisas que são desafiadoras, estudar coisas diferentes, ver pessoas que são muito foda e que estão explicando assuntos meio abstratos e tal. Mas o mercado de trabalho não pode ser assim. O mercado de trabalho, ele precisa se profissionalizar. E a tristeza, né? Por isso que eu quero que o dev entenda a questão da precarização do trabalho, a questão do mercado de trabalho como culpa do capitalismo também. Se o teu trabalho perdeu a graça e já não tá mais inovando e tu tá sentindo alienado do teu trabalho, é porque o teu patrão precisa ganhar mais dinheiro. Entendem, pessoal? É basicamente isso que eu tô tentando dizer. Espero que vocês entendam essa minha enrolação aqui, essa discussão que eu tô tendo no contexto do que ele tá trazendo, porque isso aqui me fez assim, pô, esse cara tá vendo a mesma coisa que eu. Esse cara tá vendo o mesmo esquema que eu. Só que eu acho que a classe, né, programador, já que a gente tá falando aqui, mas a classe desenvolvedor, a classe engenheiro de software, a classe de designer, a classe de projeto tem que entender que, pô, se o seu trabalho perdeu a cor, se o seu trabalho é cinza, é culpa do capitalismo. É, exato. O Arthur falou exatamente isso. A IA lava a louça enquanto você faz arte e não o inverso. A programação não é mais uma forma de arte, que nem algumas pessoas viam ali. A programação virou arrastar card, empurrador de mouse e tal. E isso a IA pode fazer de boa, e daí a nossa profissão agora, enfim, tá em declínio.
Ninguém vai pagar pela programação arte, pela programação várzea. Isso, o Melo RB lembrou do vídeo do cara da caixa lá. Não, mas o cara da caixa é um pouco complicado, assim, porque ele tinha um pensamento meio anti-processos também, né? E daí, mais uma coisa que eu quero adicionar antes de continuar. Não é ruim a profissionalização dos nossos processos, eu sou a favor. O que é ruim é isso levar a precarização da profissão e levar a nossa substituição. Eu acho que isso é que vai ser ruim e os programadores vão perceber isso e isso vai acontecer, pessoal. Porque na sociedade onde a gente tem a desigualdade, né, em que alguns trabalham para outros ficarem com todo o lucro, a profissionalização da nossa profissão, que é inevitável eu não sou anti a profissionalização. Ela é inevitável, ela vai acontecer e ela vai ser boa, entre aspas, mas o resultado não vai ser os devs trabalharem menos e ganharem mais. É isso que eu quero dizer. Isso vai diminuir o número de empregos na área, vai aumentar o nível de especialização que é necessário, enfim. Vamos continuar. Qualquer pessoa que esteja gerenciando uma organização de engenharia terá algum tipo de filosofia de gestão que está em alguma forma ajusante, derivada na zona ou de alguma forma relacionada ao ágil. Acho que a tradução tá certa. Tá aqui os meninos aqui. Esse é o Moxie Marlin Spike. By the way, esse é o nome que a tua mãe te deu? Tua mãe é braba, hein? Ele vai se chamar Moxie Marlin Spike. O cara tem nome de carta de Magic, tá ligado? Em vez de permitir que os desenvolvedores operem de baixo para cima de uma forma que lhes permita combinar conhecimentos de engenharia com a visão de ver novos recursos na tecnologia existente, as equipes ágeis acabam isoladas, trabalhando separadamente uma das outras e sem muita visibilidade sobre o que outras equipes estão fazendo. Ele argumentou. Isso aqui eu também gosto, porque se vocês pensarem na crítica ao capitalismo que eu tô fazendo aqui, eu tô sempre falando para vocês. Quem entende melhor dos processos, quem entende melhor do que precisa ser feito, é as pessoas que estão no dia a dia mexendo ali. Mas esse processo de profissionalização e de organização que acontece, ele acaba alienando o trabalhador, que nem ele alienava o Charlie Chaplin lá no Tempos Modernos, que ele só mexia numa coisinha, e daí passava a mesma coisinha, ele mexia nessa coisinha. Da mesma maneira que ele alienava o Charlie Chaplin lá, ele aliena o programador. Ele fica cada vez mais desconectado do resultado do que ele está trabalhando e ele fica só focado em uma área específica, tá? Isso ajuda na produtividade, ajuda na substituição dessa pessoa, ajuda na automação dessa tarefa. Mas vai contra essa visão que ele tem de que o trabalhador deveria ter mais gerência sobre o trabalho dele, né? Deveria entender melhor tudo o que acontece. Então, por isso que eu tô querendo fazer uma crítica aqui, marxista, disso aqui, porque eu acho que é muito interessante. Ele tá dizendo, seria muito legal que os trabalhadores, que são as pessoas que entendem que trabalham, eles mesmos tomassem as decisões, eles mesmos pudessem avaliar. Mas da maneira que a gente trabalha hoje, focado nessa eficiência, né, mercadológica, que nem sempre tá fazendo as coisas certas também, a gente aliena o trabalho das pessoas. Eu vejo como análogo ao processo de industrialização de algumas áreas. Essas equipes de caixa preta também tendem a não ter visibilidade de alguns dos fundamentos do que faz seus próprios produtos funcionarem, acrescentou o fundador e CEO da Thistle Technologies, Wendell Snyder, outro que tem um nome certo que esse não é o nome da pessoa, Wendell Snyder, mais tarde, durante a sessão de encerramento da Black Hat Locknote. E outra nota que eu tava pensando sobre isso. Tem um teorema, sabe que tem aquele teorema que eu acho que é do Arthur Clarke, que ele diz a tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia? Lembram desse? Tem um outro teorema que eu acho que é desse cara, mas pode ser de outro, que é esses teoremas em que a pessoa tira do cu, né? Tem um que eu gosto bastante, que ele tem a ver com programação, que vocês depois achem pra mim quem é o autor, eu vou botar na edição aqui. A estrutura de um projeto de software tende a ser um reflexo da estrutura da organização que faz esse projeto de software. Não teorema, né? Leis, desculpa. Também é pior. Também é pior. Lei é pior, né? Mas enfim, é isso aí. A estrutura de um projeto de software tende a ser um reflexo da estrutura da organização que criou ele. Isso aqui é muito verdade. Eu vejo isso no meu trabalho o tempo inteiro. Por exemplo, se uma parte do software é feita pela minha equipe e a outra parte é feita pela outra equipe e a gente se comunica uma vez por semana, o software vai ter provavelmente uma linha de comunicação que acontece muito pouco, assim. Eles vão se comunicar por uma pequena coisa que acontece quase nunca, sabe? Se a gente se comunica uma vez por mês, talvez se comunica quase nunca. Se a gente não tem nenhuma comunicação, os projetos provavelmente não vão se comunicar, eles vão dar uma maneira de funcionar sem precisarem se falar. Se a gente tem uma comunicação muito boa, se os membros da equipe trocam muito, se eles têm uma comunicação, provavelmente o projeto vai se comunicar melhor. Isso é uma coisa que, assim, não é científico, eu não sei se tem estudos sobre isso, mas eu vejo muito isso.
Se tem 10 equipes para fazer um software, provavelmente o software vai ter 10 módulos. Esse tipo de coisa, sabe? Se tem, enfim, 2 empresas que não se falam muito bem, os projetos não vão se falar muito bem. Esse tipo de coisa acontece muito. E isso me lembra muito também o que ele está falando aqui. Quanto mais atomizados os programadores estão se sentindo na maneira de produzir, mais atomizados vão ser os processos e os módulos e as coisas que a gente está trabalhando. Eu acho que faz sentido, mas isso não é muito científico. Não, depois eu vou achar e colocar ele. Igual a área de ilustrador. Eu acho que isso serve para muitas coisas, tá, pessoal? Isso serve para bastante coisa. Inclusive, se vocês pensarem para organizações de vocês também. Basicamente, isso é interessante. Como a gente se relaciona com os outros acaba afetando as coisas que a gente cria juntos. Eu acho que isso seria uma maneira melhor de explicar. Eu falo da profissionalização da profissão de programador, que usava chama de industrialização. Eu uso profissionalização às vezes também. Eu usei industrialização literalmente porque eu queria que vocês entendessem que às vezes o botãozinho que tu trabalha, que toda a tua responsabilidade é aquele botão específico, é a pecinha que tu tá sempre apertando na fábrica. Vamos continuar aqui. Os estudantes de programação não estão aprendendo linguagens de baixo nível ou como interagir com código de máquina, disse Snyder. Apenas linguagens de alto nível que tornam o desenvolvimento de aplicativos mais suave, mas deixam os engenheiros sem o contexto necessário para entender como suas peças do quebra-cabeça se encaixam num todo maior e vastamente interligado. Então, de novo, para mim ele está descrevendo o que o Marx descreveu como a alienação do trabalho. O trabalhador sabe só a única tarefa que ele tem dentro da fábrica. Ele não consegue entender o todo, né? E daí tem todo aquele negócio de que, às vezes, inclusive, um camarada uruguaio comentou esses dias num vídeo que eu coloquei, ele disse assim, eu trabalho fazendo conteúdo para Apple há 5 anos e não consigo comprar um iPhone. Ele comentou isso. Isso daí também é aquele negócio, o trabalhador tá dentro dos ecossistemas dessas empresas e acaba não tendo, às vezes, acesso aos produtos que elas fazem, né? Mas, enfim, coisas que o Barbudinho descreveu há um tempo atrás, tá? Pra todo mundo que chega aqui e diz, estavam muito boas as análises, mas você meteu essa bobagem de comunismo. Não tem como retirar o comunismo das minhas análises. Que nem você não consegue retirar o barato do óleo da maconha lá, que é medicinal, você não pode retirar o comunismo das análises, tá? Infelizmente não dá. Isso, como Marlin Spike explicou pela manhã, deixou os engenheiros de software incapazes de fazer mais do que derivar. A imagem que estou tentando pintar aqui é que passamos os últimos 20 anos integrando pessoas ao software, colocando-as em camadas de abstração de caixa preta e, em seguida, colocando-as em organizações compostas por camadas de abstração de caixa preta. A compreensão, afirmou Marlin Spike, é a base para a maioria dos desenvolvimentos importantes e para a história da descoberta de software. E onde pode ser encontrada tal compreensão, se não entre as fileiras infladas das grandes organizações de engenharia, pesquisadores de segurança. E daí ele está falando que na segurança essa tendência não é tão grande. Eu acho que se tem um lugar para a gente falar das análises, eu já recomendei esse livro, né, Colonialismo Digital hoje. Tem um lugar para a gente colocar na análise, por exemplo, um negócio que, assim, os produtos da Apple são fabricados nos países de, entre aspas, terceiro mundo, não desenvolvidos, e produzidos, que nem a Apple fala, como é que é? A Apple fala designed, né? Desenvolvido na Califórnia, fabricado na China. Por quê? Porque a Califórnia, inclusive eles querem deixar muito claro isso, é que tem o know-how, é que tem as habilidades técnicas e né, tecnológicas e intelectuais para desenvolver esse tipo de produto. Aos países do terceiro mundo só resta o quê? Montar eles e não entender o que está acontecendo. Então, se vocês pensarem no programador no Brasil que trabalha para fora e que está cada vez mais precarizado, como esse apertador de parafuso que não entende que eles estão descrevendo ali e que não tem a chance de estudar e que não consegue ascender a esse nível de ser a pessoa que entende, e se vocês fizerem um recorte de periferia do capitalismo e de centro do capitalismo, vocês começam a entender, eu acredito, como se expressa também na área da computação essa dinâmica que o Marx já explicou, que algumas pessoas têm acesso ao conhecimento, têm acesso aos benefícios disso, e outras são apertadores de parafuso cada vez mais precarizados. Se eu lembrar disso quando eu estiver perto do final da minha facul, vou fazer meu TCC sobre isso. Eu incentivo que vocês façam isso, porque essa linha, para mim, de análise é tão... várias pessoas já falam sobre isso, que nem eu disse, tem um pouco dessa discussão aqui, mas eu acho que vale a pena fazer uns textos sobre isso, explicar sobre isso.
E daí aqui eu não vou continuar lendo, ele só fala que na segurança da informação o pessoal mexe mais no baixo nível e tá mais ligado a esse tipo de coisa. Eu não sei se o que ele tá vendo aí seria uma maior artesanalidade, que nem eu disse, do processo, e que talvez a área da segurança da informação também precise se profissionalizar mais nesse sentido que eu tô dizendo, ou não sei, mas ele é cringe. Olha só, ele fala aqui, ó, pessoas de segurança são aquelas que estão sentadas na biblioteca aprendendo os feitiços realmente, entendendo como tudo isso funciona, como no mundo de Harry Potter. A única coisa que você precisa para fazer uso desse conhecimento é um computador, acrescentou Marlin Spike. E nem precisa ser bom, então cringe, citou Harry Potter. Mas enfim, eu achei que tinha uma discussão interessante aqui.